Boa tarde, meio-dia, sexta-feira, 2 de junho de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias, com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Programa Novos Rumos visita a Apacs em 5 cidades mineiras. Magistrados que integram o GMF participam de reunião de trabalho. CNJ instala a Comissão de Proteção de Dados da Corregedoria Nacional de Justiça. Acompanhe uma entrevista com a juíza auxiliar da presidência do TJMG, Marcela Novaes, sobre os núcleos de justiça 4.0. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. Eu sou Denise Guimarães. Programa Novos Rumos visita a Apacs em 5 cidades mineiras. Informações com Cid Marcos. As inspeções de rotina foram realizadas nessa semana nas cidades de Pirapora, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio e Araxá. As visitas foram conduzidas pelo coordenador executivo do segmento APAC do programa Novos Rumos, do TJMG, juiz Gustavo Moreira, e acompanhadas pelos juízes das varas de execução penal de cada uma das comarcas visitadas. Também acompanharam representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. As inspeções fazem parte de um cronograma do programa Novos Rumos, como afirmou o juiz Gustavo Moreira. Essas visitas, elas fazem parte de um cronograma do programa Novos Rumos, do segmento APAC, de fiscalizar, visitar e acompanhar todas as APACs que a gente tem em funcionamento, no estado de Minas Gerais. Hoje, a gente tem 49 APACs em funcionamento e tem algo em torno de 8 a 10 aí que estão em construção, em fase de construção. Umas já terminando, outras ainda em fase inicial, mas nós temos ao menos 10 APACs aí, de 8 a 10 APACs que estão em fase de construção. E o programa Novos Rumos acompanha todas elas para saber se estão seguindo fielmente a metodologia, se os valores que foram destinados pelo Tribunal de Justiça estão sendo bem empregados, se há algo que possa fazer para melhoria das instalações, eventualmente com verbas de prestações pecuniárias, ou verbas administradas pelo programa Novos Rumos, se eventualmente há possibilidade de aumento da capacidade de vagas, entre outras atividades. As APACs instaladas em Minas Gerais atendem atualmente a 5.500 recuperandos. Participaram da reunião o superintendente do programa Novos Rumos do TJMG, desembargador Jaime Silvestre Correia Camargo, o supervisor do GMF, desembargador José Luiz de Moura Faleiros, a coordenadora geral do PAI-PJ, Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, desembargadora Márcia Maria Milanês e juízes de várias comarcas mineiras. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cid Marcos. O TJMG inaugura hoje à tarde o novo Fórum da Comarca de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. A solenidade será conduzida pelo presidente José Arthur Filho e vai contar com a presença de diversos desembargadores, juízes e autoridades locais. O novo fórum tem 5 pavimentos, com espaço para 9 varas, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, amplo salão de júri, juizado especial, acomodações para a OAB e Ministério Público, concentrando todo o atendimento jurisdicional em um só endereço. Magistrados que integram o GMF participam de reunião de trabalho. Detalhes com Flávia Carneiro. O encontro foi realizado entre magistrados do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas do TJMG e representantes das coordenadorias regionais no auditório do programa Novos Rumos, no centro de Belo Horizonte. Foi a 3ª reunião de 2023, com o objetivo de debater um projeto do TJMG em parceria com universidades do Estado, que envolve a participação de estagiários das instituições de ensino de diversos ramos de formação em trabalhos que envolvam o sistema de execução penal. Foram discutidas também questões sobre a normatização das prestações pecuniárias e detalhes do projeto Reviver Vidros, que promove oportunidades de trabalho para recuperandos das APACs, associações de proteção e assistência aos condenados.
Participaram da reunião o superintendente do programa Novos Rumos do TJMG, desembargador Jaime Silvestre Correia Camargo, o supervisor do GMF, desembargador José Luiz de Moura Faleiros, a coordenadora geral do PAI-PJ, Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, desembargadora Márcia Maria Milanês, e juízes de várias comarcas mineiras. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. A seguir, CNJ instala a Comissão de Proteção de Dados da Corregedoria Nacional de Justiça. E mais, acompanhe uma entrevista com a juíza auxiliar da presidência do TJMG, Marcela Novaes, sobre os núcleos de justiça 4.0. Voltamos em instantes. CNJ instala a Comissão de Proteção de Dados da Corregedoria Nacional de Justiça. René Almeida. Nesta quinta-feira, ocorreu a primeira reunião da Comissão de Proteção de Dados, criada no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. A comissão tem caráter consultivo e é responsável por propor diretrizes com critérios sobre a aplicação, interpretação e adequação das serventias à Lei Geral de Proteção de Dados. Na reunião, foram apresentados os membros da comissão que tiveram a oportunidade de compartilhar suas experiências e expectativas quanto ao trabalho a ser realizado. Também foi explicitada a metodologia que será empregada com a designação de relator para cada matéria a ser debatida pela comissão. Além disso, foram marcadas as datas das próximas reuniões que, inicialmente, deverão ocorrer quinzenalmente. Da agência Rádio Web, René Almeida. Terminam hoje as inscrições para a seleção de estagiários de pós-graduação no TJMG em Direito, Serviço Social e Psicologia. As vagas são distribuídas em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Santa Luzia e outras 16 comarcas mineiras. A realização das provas está prevista para os dias 18 e 25 de junho. O valor da bolsa de estágio de pós-graduação é de R$ 1.818 e do auxílio transporte de R$ 198. Os candidatos deverão fazer a inscrição pelo site egef.tjmg.jus.br/estágios seleções. Acompanhe agora uma entrevista com a juíza auxiliar da presidência do TJMG, Marcela Novaes, sobre os núcleos de justiça 4.0. Eu, Flávia Carneiro, recebo aqui no estúdio da Rádio TJ Minas a juíza auxiliar da presidência do TJMG, Marcela Novaes. Bem-vinda, doutora Marcela. Muito obrigada, Flávia. Fala pra gente o que são os núcleos de justiça 4.0. Os núcleos de justiça 4.0 são unidades totalmente inovadoras, implementadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à luz do que determina a Resolução 398 do CNJ. Casos que tenham, por exemplo, a mesma parte em um dos polos, que tenham alguma similitude fática, que estejam em descumprimento de metas nacionais do CNJ, ou que, por exemplo, tenham uma demorada tramitação nas comarcas. Por isso, foram instituídos os núcleos de justiça 4.0. O objetivo é dar mais celeridade para esses processos? Exatamente. Ou seja, onde há a identificação de um desses fatores, ou de mais de um, o objetivo é justamente isso, trazer os processos para dentro dessa unidade virtual, porque ela funciona totalmente no juízo 100% digital. Então, nós aliamos aqui a tecnologia à eficiência. E aí, com isso, é possível desafogar inúmeras unidades judiciárias. Vamos falar de mutirão sob a ótica desses núcleos. O primeiro deles foi instituído em março de 2022, no final da última gestão. Ele foi o projeto piloto, para a implementação dos demais núcleos de justiça. Foi identificada a necessidade justamente de cooperação nas duas varas de Brumadinho, que receberam aproximadamente 14 mil processos com o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. Então, essas duas varas, que tinham em conjunto 14 mil processos também, elas tiveram um volume dobrado com o ingresso de milhares de ações na justiça. Sim. Então, a presidência entendeu por bem criar justamente esse projeto piloto, que foi o Núcleo de Justiça 4.0 Cooperação Judiciária, para absorver em regime de cooperação
esses 14 mil processos. Sim. Então, como que aconteceu? Eles efetivamente saíram das unidades do PJE, das 2 varas de Brumadinho, e ingressaram na unidade virtual do núcleo. Com isso, foi possível desafogar essas 2 varas, os juízes puderam se concentrar naquele acervo até então existente e, de outra forma, dentro do núcleo de justiça, é possível dar celeridade, tudo de forma tecnológica, 100% digital e um tratamento uniforme, que é o mais importante. Ou seja, processos com essa causa de pedir remota, similares, porque todos decorrem do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, passaram a tramitar dentro de uma unidade virtual. E de lá para cá foram julgados muitos processos? Muitos. Na verdade, nós completamos aí aproximadamente 1 ano de implementação desse projeto piloto, que foi o de Brumadinho. Foram praticados mais de 40 mil atos processuais. E o sucesso desse projeto piloto de Brumadinho levou, então, a atual gestão, em setembro do ano passado, a ampliar esses núcleos de justiça. E aí foram criados mais 3 núcleos. Sim. O núcleo de justiça 4.0 civil, o criminal e o da Fazenda Pública. E o que a gente pode falar desses outros 3 núcleos? Esses 3 outros núcleos realmente trabalham num regime de mutirão, de esforço concentrado. O núcleo criminal, desde março desse ano, né, quando teve início a Semana da Justiça pela Paz em Casa, ele vem atuando em processos criminais de violência doméstica. E aí nós temos uma série de comarcas que serão atendidas até o 2º semestre desse ano, em processos que têm uma relevância social muito importante. Qual que é a previsão aí de um novo mutirão? A gente faz um planejamento, né, de atendimento a essas comarcas e a gente vai seguindo esses mutirões, esse esforço concentrado via núcleo de justiça em todas aquelas unidades que foram selecionadas. Então, esses mutirões dentro dessas unidades virtuais são constantes. Nós temos também aqueles outros tipos de mutirões que são presenciais, como o Tribunal do Júri, etc. Mas dentro do núcleo de justiça, a gente consegue trabalhar todos os processos eletrônicos que tramitam no Estado de Minas Gerais, desde que, obviamente, né, exista a necessidade nos termos da Resolução 398 do CNJ. Ok, doutora Marcela, obrigada pela entrevista. Fica aqui meu convite para a senhora voltar aqui ao estúdio da Rádio TJ Minas para trazer aí as novidades dos núcleos de justiça 4.0. Muito obrigada pela oportunidade. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Acompanhe também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra, com imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. E siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas e acompanhe também segunda edição do Jornal TJ Minas à noite, às 18h. Uma boa tarde, bom fim de semana para você. Uma ótima tarde para você.